Levantem-se. Sintam essa emoção, percorrendo até as pontas dos dedos. Será que vocês, assim como eu, sentem a presença de algo maior, um olhar fixo diretamente em vocês? Como se o próprio destino estivesse prestes a bater à sua porta, prometendo mudanças e novos horizontes. Mas e se essa porta for uma armadilha? Já sentiram alguma vez aquela sensação angustiante de serem puxados para baixo, para a lama da desesperança? Que, apesar de todos os seus esforços, vocês sufocam numa densa pantanal de dúvidas e desilusões? Sentiram o medo gélido aprisionar seus corações quando deram passos hesitantes em direção ao seu sonho, ao seu verdadeiro propósito? Ou, talvez, sentiram como se lhes estivessem impondo algo estranho, artificial, algo que nada tem a ver com a sua verdadeira essência? Eu sei o que vocês sentem, porque eu também estou aqui, junto com vocês, e eu também estou em busca. E eu sei, a verdade está bem perto. Existe uma verdade oculta, um grande segredo que eles, aqueles que desejam nos manter em suas mãos, não querem que você descubra. Um segredo capaz de libertá-lo, de elevá-lo a um novo nível de compreensão e poder. O segredo reside no reconhecimento das armadilhas dos arcontes. A ideia principal é simples, mas não menos poderosa. Vocês são os escolhidos. Vocês são portadores da luz. E suas almas são a presa desejada por aqueles que anseiam pela escuridão. Mas vocês podem encontrar a liberdade desejada se aprenderem a enxergar as armadilhas traiçoeiras postas ao redor e se libertarem de suas correntes. Essa batalha é invisível aos olhos, mas palpavelmente real. É uma guerra espiritual, e cada um de nós é um participante, querendo ou não, envolvido na luta. Como em qualquer guerra, é preciso, acima de tudo, conhecer o inimigo, seus métodos e táticas. Recordem a história de José. Ele foi traído e vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele enfrentou traições, cruéis injustiças e, aparentemente, sofrimentos intermináveis. Mas José não perdeu o ânimo. Ele guardou a fé no coração, não perdeu a esperança. E no final, tendo passado por todas as provações, chegou ao poder, salvando seu povo da destruição iminente. José é um exemplo brilhante de como, mesmo na mais profunda escuridão, na mais profunda cova, pode-se manter uma faísca de esperança e vislumbrar o plano de Deus. Lembrem-se de Neemias. Ao ouvir sobre a situação desesperadora de seu povo, ele sentiu uma dor aguda no coração. Sua vocação era perfeitamente clara: reconstruir os muros destruídos de Jerusalém. Mas em volta dele reinavam a inimizade, o escárnio e a dúvida. Muitos tentaram fazê-lo desistir do que planejava. No entanto, Neemias não se entregou. Ele orava diligentemente, planejava cuidadosamente e agia implacavelmente. E ele completou sua missão, superando todos os obstáculos, apesar de tudo. E agora, olhem para Jesus. Ele, o Filho de Deus, se fez carne para trazer a salvação a todos nós. Sua vida terrena foi uma sucessão incessante de provações, perseguições e tentações cruéis. Foi traído, ridicularizado e crucificado, mas não sucumbiu. Ele venceu a morte, demonstrando um exemplo de absoluta resiliência e triunfo sobre o mal. Mostrou como, enfrentando todas as armadilhas do inimigo, é possível alcançar a vitória. Estes são apenas 3 exemplos de uma infinidade. A Escritura está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram as mesmas dificuldades que você, que lutaram, caíram, mas se levantaram novamente, que, reconhecendo as traiçoeiras armadilhas, conseguiram se libertar. Entenda, o inimigo não quer que você conheça sua verdadeira essência. Ele não quer que você perceba a força que reside em você. Seu objetivo é roubar sua fé, esperança e, claro, amor. Ele arma incontáveis armadilhas, buscando escravizar suas almas. Ele sabe que vocês são os escolhidos, e por isso, ele mira precisamente em vocês. Vamos então observar como esse mecanismo traiçoeiro opera. As armadilhas dos arcontes são ilusões engenhosas, que distorcem a realidade, acorrentam suas mentes
envenenam suas emoções e impedem o cumprimento de seu destino. Elas se disfarçam habilmente sob formas sedutoras, coisas atraentes, tentações e conveniências. Escondem-se sob a máscara da prosperidade e da aparente segurança. A primeira armadilha é o materialismo, uma cilada astuta para a alma. É a crença cega de que a felicidade pode ser comprada com o tilintar de moedas, a posse de coisas caras, a conquista de um alto status social. O inimigo sussurra tentações, impelindo a perseguir sem descanso uma felicidade ilusória, desperdiçando toda a energia vital naquilo que, no fim, não trará um pingo de satisfação verdadeira. Você trabalha para comprar coisas desnecessárias apenas para impressionar pessoas que lhe são completamente indiferentes. Você se torna escravo de um sistema que devora, sem piedade, a essência da sua alma. A segunda armadilha é a falsa espiritualidade, uma teia sutil de engano. É um perigoso desvio da fé verdadeira, uma substituição por rituais superficiais, ensinamentos esotéricos nebulosos, falsos profetas insistentes. Você pode passar horas em meditação, mergulhando no silêncio, ler dezenas de livros espirituais, frequentar serviços religiosos, mas ao mesmo tempo não sentir amor ao próximo no coração, não demonstrar um pingo de misericórdia, não se esforçar para conhecer a verdade. Tal espiritualidade não liberta, mas pelo contrário, desvia, adormece a vigilância, fazendo-o acreditar em ilusões. A terceira armadilha é a programação social, uma gaiola invisível para a mente. É a pressão da sociedade, como uma mão invisível, que o empurra para a conformidade, para a observância de padrões que são impostos de fora. O medo da pobreza, essa obsessiva busca pelo sucesso, o desejo de ser como todo mundo, tudo isso são instrumentos que o inimigo invisível usa para privá-lo da liberdade de escolha. Você tem medo de ser você mesmo, de se sentir diferente, de se destacar da multidão. Medo de se diferenciar, de seguir o chamado do coração, de trilhar o seu próprio caminho. Tudo isso o prende de corpo e alma. A quarta armadilha. A dependência emocional, como uma trepadeira venenosa, envolve seus sentimentos. É a aversão às pessoas, aos relacionamentos que trazem apenas dor, mas paradoxalmente, dos quais você não consegue se libertar. O medo da solidão, como uma sombra, persegue você, forçando-o a permanecer em laços tóxicos, onde não há lugar para a felicidade nem para a compreensão. O hábito de buscar aprovação e amor fora de si, em vez de encontrá-los dentro de si, torna-se um ciclo vicioso. Todas essas armadilhas, sutilmente interligadas, formam uma rede forte, na qual um grande número de pessoas cai. Elas agem despercebidamente, mas seu efeito destrutivo é inegável. Elas paralisam sua vontade, apagam a faísca da esperança e privam você da capacidade de ver a verdade, escondida sob o véu das ilusões. Você é como uma semente que caiu em solo fértil, mas em vez de buscar o sol radiante, ele se viu enredado em ervas daninhas tenazes que sufocavam impiedosamente as frágeis mudas. Essas ervas daninhas são as traiçoeiras armadilhas dos arcontes, que aprisionam a mente e a vontade. Você precisa aprender a arrancá-las pela raiz, libertando a muda, para que ela possa romper a espessura da terra e dar frutos em abundância. Você, como um guerreiro, vestiu sua armadura, pronto para uma batalha implacável. No entanto, em vez de aprimorar suas habilidades e temperar o aço de sua vontade, você desperdiça tempo valioso em atividades fúteis, em pequenas mágoas que corroem a alma, em satisfazer desejos inferiores. Você se esquece de seu verdadeiro propósito, torna-se presa fácil para as forças das trevas que espreitam nas sombras, aguardando o momento oportuno para atacar. Você constrói a casa de seu destino, mas, em vez de colocar uma base sólida,
Capaz de suportar qualquer provação, você prefere construir sobre areia movediça. Você gasta esforço e energia no que está destinado a desmoronar sob a força da primeira tempestade, deixando-o em ruínas, sozinho com o elemento destrutivo. Você corre o risco de perder absolutamente tudo o que tem. Mas, felizmente, há boas notícias. Reconhecer as armadilhas significa adquirir a verdadeira força. Compreender as redes armadas significa trilhar o caminho da libertação, dizendo adeus para sempre às correntes do medo e da dúvida. Reconhecer as armadilhas significa tornar-se invulnerável ao inimigo implacável que espreita na escuridão. Esse inimigo deseja que você acredite em sua impotência, em sua própria fraqueza, na incapacidade de mudar o curso de sua vida. Ele anseia que você permaneça prisioneiro de ilusões, escravo de seus medos. Mas não é assim. Você possui uma força imensa, colossal. Vocês são filhos de Deus, marcados por sua bênção. Vocês são os escolhidos, chamados para grandes feitos, e você pode vencer. Mas como reconhecer as armadilhas que foram preparadas? Aqui estão alguns sinais que o ajudarão a entender se você caiu em uma armadilha. O primeiro sinal é uma sensação constante de insatisfação, como se algo estivesse corroendo por dentro. Você parece ter alcançado algo, subiu mais um degrau, mas por dentro há um vazio profundo. Há dinheiro, mas não há sensação de verdadeira felicidade, apenas um amargo regosto. Os relacionamentos, por assim dizer, estão estabelecidos, mas não há alegria nem calor. O segundo é um medo avassalador. Você tem medo do futuro. Treme pelo que tem. Teme perder o frágil equilíbrio. Você tem medo de dar até mesmo o menor passo à frente, como se a cada esquina estivesse à espreita uma inevitável desgraça. O terceiro sinal é a dúvida, corroendo por dentro como ácido. Você duvida de si mesmo, de suas capacidades, de sua fé no melhor. Não acredita em si, em suas forças, na capacidade de sair desse círculo vicioso. Vícios. Você é prisioneiro de suas paixões, seja a sede insaciável por comida, a amarga embriaguez do álcool, o oceano sem fundo das redes sociais ou a escravidão da opinião alheia. Você é dependente. Obstáculos inexplicáveis surgem em seu caminho. Parece que uma força desconhecida constantemente lhe prega peças. As circunstâncias se formam desfavoravelmente repetidas vezes. As pessoas decepcionam. A saúde traiçoeiramente falha. Conflitos permeiam sua vida. Com as pessoas próximas, surgem desentendimentos. A irritação ferve na alma. A raiva explode. A mágoa corrói. A clareza se perde. Você não sabe mais o que realmente quer. O sentido da vida, que parecia tão óbvio, escapa. Você se enreda completamente nos labirintos do seu próprio eu. O cansaço se torna um companheiro constante. Ele persegue você tanto física quanto emocionalmente, exaurindo-o dia após dia. Sonhos não realizados. Seus sonhos permanecem apenas sonhos, visões fantasmagóricas escapando pelos dedos. Você sente como se fosse incapaz de realizar seu enorme potencial, como se as forças escoassem pelos dedos, deixando apenas uma amarga decepção. O sentimento de culpa e vergonha se torna seu companheiro constante. Você frequentemente experimenta essa opressora sensação de culpa, envergonha-se de seus atos, às vezes impensados, de seus desejos, que parecem tão naturais, e até mesmo de seus próprios sentimentos que, como lhe parece, são indignos. Se você reconhecer em si mesmo alguns desses sinais de alerta, saiba que caiu em uma armadilha. Mas não se desespere. Dentro de você reside uma força incrível para se libertar dessa escuridão. O que fazer para conquistar a liberdade? Aqui estão alguns códigos de libertação, como fortes escudos mentais, capazes de ajudá-lo a escapar dessas armadilhas pegajosas. O primeiro degrau para a liberdade, a consciência. Comece a observar o fluxo de seus pensamentos, preste atenção aos sentimentos que o invadem e observe suas próprias ações, como se estivesse de fora. Pare por um instante
e faça a si mesmo perguntas que o ajudarão a se entender mais profundamente. Por que estou agindo assim? O que estou sentindo neste momento? O que eu realmente quero? Sinceridade consigo mesmo. Esse é o primeiro passo para a compreensão. Seja honesto, não se engane, pois só assim você conseguirá enxergar os verdadeiros motivos escondidos por trás da agitação diária. Em segundo lugar, a distinção. Aprenda a ver a diferença entre a verdade e a mentira, a separar o bom do ruim, a reconhecer o que é seu e a distingui-lo do que é alheio. Não se apresse em acreditar em tudo o que vê e ouve. No mundo moderno, a informação flui em um fluxo contínuo e é importante aprender a avaliá-la criticamente. Analise, duvide, verifique os dados recebidos antes de aceitá-los como verdade, pois só assim você pode se proteger de enganos e fazer escolhas conscientes. Terceiro, afirmação da soberania. Lembre-se sempre de que você é o mestre da sua vida, o legítimo proprietário do seu destino. Você é quem traça o seu caminho, quem decide o que fazer, o que pensar, no que acreditar. Não permita que ninguém, seja uma pessoa ou uma circunstância, o manipule, imponha suas condições ou dite sua vontade. Defenda sua liberdade, suas crenças. Não se deixe levar pelos desejos alheios. Mantenha-se fiel a si mesmo. 4. Fé. Fortaleça sua fé em Deus. Volte-se para Ele em orações. Busque consolo e respostas em textos sagrados. Mergulhe na meditação. Lembre-se de que você não está sozinho. A fé é sua bússola, uma estrela guia neste mundo que lhe dá esperança e força. Deus está sempre com você, pronto para estender a mão em qualquer momento. O quinto ponto: gratidão. Não se esqueça de agradecer a Deus por tudo o que você tem. Pelas alegrias e provações, pelos dias claros e aqueles que parecem sombrios. A gratidão sincera abre seu coração para o amor ilimitado e a luz divina. O sexto ponto: perdão. Aprenda a perdoar, a si mesmo e aos outros. Livre-se do fardo das mágoas. Não permita que a raiva se acumule dentro de você. A libertação dessas correntes traz leveza e o aproxima da harmonia. O perdão liberta das correntes do passado, concedendo a tão esperada liberdade. Sétimo ato: não temais começar, avancem corajosamente. Comecem a agir, movendo-se em direção ao seu sonho, aquilo que o destino reservou. Mesmo o menor passo tem grande significado. Recordem-se de José. Ele não se abateu, não sucumbiu sob o peso das circunstâncias. Conservou a fé no coração, não extinguiu a centelha da esperança. E no fim, ele triunfou. Lembra-se de Neemias? Este homem não vacilou perante as dificuldades. Ele orava, traçava planos e então agia com determinação. E no final, conquistou a vitória. Recorde-se de Jesus. Ele passou por todas as provações terrenas, pela dor e pelo sofrimento. Ele venceu a própria morte. Ele nos concedeu a salvação. E você também pode vencer. Sua identificação com os escolhidos é o primeiro passo para a vitória. Você não está sozinho. Ao seu redor, há outros escolhidos, semelhantes a você, sobrecarregados por seus fardos, atormentados pelas mesmas dúvidas, em busca de respostas. Eles também enfrentam dificuldades, lutam por um objetivo e acreditam em um futuro melhor. Encontre-os. Abra seus corações para eles. Compartilhe suas esperanças e medos. Converse com eles. Troque experiências. Apoiem-se nos momentos difíceis. Juntos, vocês são uma força inabalável. Este mundo está cheio daqueles que não desejam te compreender, que olham com desprezo, sem compartilhar seus ideais. Aqueles que duvidam dos seus sonhos, da sua fé inabalável, tentando semear a semente da descrença. Eles sussurrarão suas dúvidas, tentando desviar você do caminho certo. Não ouça suas palavras venenosas. Não deixe que destruam sua fé. Eles são parte do sistema que você deve superar. Não permita que roubem sua luz.
Não permita que apaguem sua esperança. Não permita que destruam seus sonhos. Este é um apelo ao medo. Se você sente que sua vida estagnou, que o interesse pelas atividades anteriores se esvaiu, que os fracassos o perseguem um após o outro, saiba, estes são os primeiros sinais de que você caiu nas armadilhas preparadas. São sinais de que alguém, comumente chamado de inimigo, está tentando mantê-lo preso. Se você sente que seus relacionamentos estão desmoronando, que os sonhos permanecem apenas sonhos e que a fé está se dissipando diante de seus olhos, saiba que você precisa de ajuda. Você precisa se libertar dessas amarras. Se o medo, a dúvida e a ansiedade atormentam sua alma, saiba que você tem algo a perder. Sua alma pode acabar aprisionada. Mas não tema. Dentro de você reside um poder capaz de libertá-lo das garras da escuridão. Você tem a força para se erguer, para se elevar acima das circunstâncias. Você tem a força para se tornar aquilo que nasceu para ser, apresentar a solução e encontrar a força. Reconhecer as armadilhas não é sinal de fraqueza, mas sim fonte de força. É a chave sagrada para a libertação, um escudo confiável contra os ataques traiçoeiros do inimigo, a fé em si mesmo, a fé em Deus, a fé no seu sonho mais íntimo. Essa é a verdadeira força que o ajudará a perseverar. A consciência, a capacidade de distinguir a verdade da mentira, a afirmação da sua própria soberania. Essa é a sua proteção confiável, o seu escudo. A ação, a determinação, a coragem, essas são as armas que você deve ter em mãos. Você é como uma águia, nascida para planar no céu sem limites, para a liberdade e a altura. Não deixe que a gaiola forjada pelo materialismo, pela falsa espiritualidade, pelos programas sociais ou pela dependência emocional sufocante o prenda à terra. Abra suas poderosas asas e voe alto. Você é como um valoroso guerreiro, vestido com armadura, fortalecido pela força de Deus. Não tema a batalha, pois você já conquistou a vitória, predestinada por cima. Você é como um artista, chamado a criar obras-primas, obras de arte únicas. Não tenha medo de expressar sua essência, seu mundo interior, sua beleza. Sua criatividade é sua voz, sua maneira única de falar com o mundo. A urgência aumenta, soa o alerta final. O tempo se esgota implacavelmente, contando os últimos momentos. Agora chegou uma estação crítica, quando tudo é decidido. Você está no cruzamento mais crucial, onde o destino favorece os audazes. A ascensão a novos cumes ou a queda, a submersão no abismo do esquecimento. A escolha é sua. Triunfo ou uma longa demora, um adiamento da vitória. A resposta reside em suas ações. O inimigo, espreitando nas sombras, intensifica seus ataques, lançando sobre você novos desafios. Ele sabe que você está perto da vitória, sente seu ímpeto irrefreável. E por isso tenta fazer de tudo para detê-lo, derrubá-lo. Mas você não deve se render, de modo algum. Não se pode mais hesitar, o momento chegou. Agir, agora mesmo. A decisão deve ser tomada imediatamente. Não perca sua chance, única e irrepetível. Não perca a oportunidade de se libertar das amarras. Não perca a chance de cumprir seu destino, aquilo para o qual você nasceu. Vocês são os escolhidos, aqueles a quem foi confiada esta grande missão. A vocês foi dada a liberdade de vontade. Este é o vosso dom. Usem-na. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Nós, vossos irmãos e irmãs em espírito, aqueles que já viram a luz, que lutam lado a lado convosco, estamos aqui para estender a mão. Este chamado é profundo, penetrando no coração. Aceitem-no com toda a alma. Recebam esta verdade como um sopro de ar fresco. Abrace sua liberdade, abrindo as asas. Escrevam 777 nos comentários, se responderem a esta palavra, se estiverem prontos para seguir esta sabedoria. Compartilhem este vídeo com aqueles que dele podem necessitar. Contem sobre os truques dos arcontes aos seus amigos, entes queridos, a todos que ainda dormem
um sono profundo. Despertem-nos, que abram os olhos. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo novas verdades, caminhar juntos pelo caminho da luz e lutar ombro a ombro contra a escuridão. Que a graça de Deus esteja com você. Amém. Oração. Senhor, ajude-nos a ver e a reconhecer as traiçoeiras armadilhas preparadas pelo inimigo. Conceda-nos clareza de mente, a capacidade de distinguir a verdade da mentira, força de espírito e coragem. Ajude-nos a libertar-nos das amarras para cumprir a vossa vontade, indicando-nos o caminho para a verdade, para a luz e para a liberdade. Amém. Seu espírito está livre. Reconheça as miragens da Matrix, liberte-se das pesadas amarras e avance em direção ao seu caminho de luz, desconhecido para aqueles que caíram nas redes armadas.